Boa noite. Hoje vamos aprender o modelo político no processo decisório. Durante esta aula iremos aprofundar um pouquinho mais no tema, deixando todas as informações mais claras e objetivas possíveis. Mas antes quero apresentar as integrantes do grupo que durante suas dúvidas podem ser comunicadas. Ana Almeida, Ana Eduarda, Bruna, Eliane, Flávia, Mônica. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Analisando a tomada de decisões durante a crise dos mísseis de Cuba, foi aplicado o modelo racional e o modelo processual. Em Cuba, 1962, foi aplicado por Aulison o modelo racional e processual, mas concluiu que os dois modelos não explicavam inteiramente o processo decisório. Foi apontado que os problemas organizacionais são acompanhados de desacordos sobre como resolvê-los, ou seja, podem levar ao conflito sobre os resultados que será capaz de levá-los a competir por suas opiniões. O que é o processo decisório? Processo decisório é a capacidade de escolher, em qualquer circunstância, o melhor caminho que a empresa irá seguir. Contudo, para obter ser assertivo, é preciso entender as etapas deste processo, bem como os tipos de decisão existentes para resolver qualquer problema nos seus negócios. O processo decisório é um conjunto de estratégias e ações que visam a tomada de decisão assertiva dentro da organização. Trata-se da habilidade de escolher o melhor caminho diante de um determinado contexto. É preciso identificar os fatores que levaram a este problema e, assim, escolher a melhor maneira de resolver. Por ser um processo, essa decisão ocorre em etapas. Queremos abordar mais adiante em nosso trabalho. O que é o modelo político no processo decisório? É o conjunto de diretrizes que deliberam o modo de agir da organização. Através de todo o planejamento é gerado os objetivos e metas. Ela é um fator de grande importância dentro de uma corporação, pois ela recomenda quais são as ações necessárias para alcançar os objetivos e determina o diferencial da empresa. Para ficar um pouco mais claro, vamos iniciar sobre o que seria a política no processo decisório. As políticas organizacionais são ações para atingir metas e objetivos estabelecidos. Elas são formais e facilitam para a base de tomada de decisões em qualquer nível organizacional. Seu desenvolvimento é através do planejamento tático e funciona como um norte de ação. Para que servem? Elas são para lidar com casos nas organizações sobre políticas corporativas. Define limites, ou seja, até onde pode tomar suas decisões. São formadas por diretrizes baseadas nos objetivos e metas. Elas também podem reduzir o grau de liberdade para a tomada de decisão dos colaboradores. Por que definir uma política? É necessário para que os comportamentos fiquem alinhados com a gestão estratégica da empresa, trazendo mais forte a cultura e clima organizacional espontaneamente. Isso faz que os contribuintes estejam trabalhando completamente alinhados com o objetivo da organização. Quais são as políticas essenciais que precisam ser definidas na organização? Existem diversas políticas que fazem a total diferença em uma empresa. Contudo, existem algumas que são peças-chave e terá extrema necessidade de serem ativas. Dentre elas que influenciam diretamente na produtividade da empresa, são elas: política orçamentária, define os custos, aquisições e gastos que precisam ser imediatas. Política comercial, informa quais as condições a ser seguida a oscilação do mercado. Os comportamentos necessitam ser cultivados ou alterados ao resumo de um produto e ou serviço prestado. Política salarial, é necessária para esclarecer os critérios que precisam ser traçados diante de um processo de contrato, promoção ou evolução na carreira profissional dentro do mesmo setor. Política de tomada de decisão. Sem sombras de dúvidas que todas as políticas acima citadas são importantes para a empresa, mas todas as políticas acima citadas ajudarão a ter uma direção para que a tomada de decisão seja corretamente tomada.
algumas variedades de políticas organizacionais, como, por exemplo, políticas de recursos humanos, políticas de vendas, políticas de produção, políticas de créditos, entre outras. Cada uma dessas políticas geralmente é desdobradas como política de recursos humanos dividida por seleção, remuneração, benefícios, treinamento, segurança, entre outras. Política de vendas dividido por atendimento ao cliente, pós-venda, assistência técnica de garantia, entre outros. Política de produção se divide em duas partes, na qual são conteúdo e processo. Conteúdo reúne as decisões tomadas pela empresa. Processo se diz respeito de como fazer. A política de crédito é um conjunto de normas e critérios determinados pela empresa para aprovar ou negar a concessão do crédito a seus clientes. Agora, um pouco sobre as funções básicas. Segundo Richard Hobart Buskirk, em 1971, listou algumas funções básicas da política organizacional, tais como uniformidade de comportamento, na qual facilita os comportamentos dentro da empresa, facilitando que todos produzam igualmente. Continuidade das decisões, elas são elaboradas para longo prazo e tendem a seguir uma direção oferecendo estabilidade. Sistema de comunicação através de políticas. Ela facilita que seus colaboradores estejam informados e alinhados. Facilitador na tomada de decisão. Tem o intuito de evitar a necessidade de consulta à direção da organização. Políticas contra pressões imediatas. Elas são para que os gestores previnem que negligenciem os interesses imediatos. Bom, pessoal, quanto ao tipo de políticas organizacionais, iniciaremos com a política organizacional quanto ao escopo. A política de negócio lida com o dia a dia dos responsáveis pelas linhas de produtos, para a qual estreitam as alternativas na tomada de decisão operacional, destacando o papel de facilitador na ocupação. Mas a política corporativa reflete a natureza da organização, articula a respeito à estrutura da alta administração. Classificação quanto à clareza. As políticas explícitas são escritas e formalizadas em documentos como Manual de Princípios, Regimento Interno, entre outros semelhantes. Já as políticas implícitas são orientações não escritas. Suas fontes são tradições de uso e costumes da organização consolidados pela repetição, refletindo parte da cultura organizacional. Classificação quanto às pessoas afetadas. Segundo Owens, 1954, sugere outra forma de classificar a política interna ou externa segundo as pessoas por elas afetadas. As políticas internas são aquelas que norteiam e adequam os relacionamentos entre os funcionários da organização, a exemplo de programas carreira, treinamentos, produção, entre outros. Já as políticas externas acontecem em maior número dentro de áreas e setores que constituem maior contato com os diferentes públicos externos, como clientes, fornecedores, governos e intermediários. É certamente um grande diferencial saber lidar e poder garantir um melhor posicionamento dentro da empresa, promovendo a construção de um plano de carreira bem-sucedido. Isso porque a flexibilidade é hoje uma das competências mais bem valorizadas pelas companhias, pois costuma vir acompanhada de outras características importantes, como criatividade, comprometimento e qualidade. O colaborador passa a empregar essas capacidades como pilares para a atuação dentro da instituição, conseguindo cumprir cada vez melhor sua função sem grandes dificuldades e evita conflito com a política organizacional. Contudo, quando um empreendimento não possui políticas deliberadas, as decisões ficam difíceis e sem uma direção a ser seguida. Com isso acontece o que normalmente enfraquece os valores culturais da empresa ao invés de fortalecê-los e trazer ao sucesso. A relação entre as políticas empresariais e valores pessoais deve ser avaliada de maneira cuidadosa, para que os princípios não afetem a dinâmica da organização e as concepções da empresa não corrompam valores básicos como honestidade e ética. O segredo do sucesso está em saber equilibrar as duas coisas.
política empresarial e valores pessoais. Concluímos que a política empresarial é um dos fatores mais importantes de uma corporação. Todo e qualquer tipo de empresário, empreendedor e gestor para que dessa maneira seja possível atingir metas e objetivos. Agradecemos a atenção e qualquer dúvida estamos à disposição. Tenha um ótimo dia.